realidade hoje. A gente tem feito aqui algo que a gente nunca fez na história antes. A gente está na nossa primeira de todas, reunião bilíngue da história da Igreja Cristã Internacional de São Paulo. E você tem sido parte dessa história hoje, essa manhã, essa noite. Então é difícil se acostumar, se você me entende. Então eu estou aqui no lugar do Luca, que junto com a Sofia viajaram para Kiev, na Ucrânia, hoje à tarde. Então vamos orar para que Deus use eles poderosamente. E quem está aqui do meu lado é um irmão muito especial, chamado Lucas Cardoso. Hello. E a gente vai tentar algo diferente nessa noite. Então eu vou pregar a palavra de Deus em português e o Lucas vai me traduzir para o inglês. Amém. Mas a pergunta ainda fica: But we have one question. qual é a língua favorita de Deus? Do you know what is God's favorite language? Será que é português? Is it Portuguese? Talvez inglês? Maybe English? Eu posso te dizer que não é português, I can tell you it's not Portuguese, mas também não é inglês, but it's not English either, e nem mesmo espanhol. and not even Spanish. Não é espanhol mesmo. No, it's not Spanish at all. Mas nós vamos descobrir hoje em Gênesis 11 But we can find out about it in Genesis 11. qual é a língua favorita de Deus. What's God's favorite language? Vamos lá em Gênesis 11, versículo 1. Let's go to Genesis 11, verse 1. E nós temos algumas Bíblias em inglês aí que você pode usar. We have some Bibles in English that you can use it. Você pode pegar alguma emprestada do seu lado. Or you can borrow one. Gênesis 1 diz: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Então, em um versículo, In one verse, nós já temos tanto. we have so much. Tenta imaginar isso. Try to imagine this. Houve um tempo There was a time em que o mundo inteiro that the whole world falava uma só língua. had only one language. E esse é o título da nossa aula hoje. And this is the title of the class today. O mundo falava uma só língua. The world had one language. Mas a Bíblia enfatiza aqui But the Bible emphasizes que here não somente o mundo tinha uma língua, that not only the whole world had one language, mas o mundo todo tinha um só modo de falar. but the whole world had one common speech. E um só modo de falar, And one common speech no hebraico, in Hebrew significa um dialeto. means one dialect. Então houve um tempo So there was a time em que as pessoas não discutiam that the people didn't discuss se o certo era biscoito if the right is biscoito ou bolacha. or bolacha. Então todo mundo All the world sabia que bolacha knew that bolacha é que é certo. it is right. Ponto final. Mas a gente precisa entender aqui. But we need to understand here. Quando essa iniquidade When did this iniquity de chamar bolacha of calling de bolacha biscoito of biscoito começou? start? Versículo 2. Let's go to verse 2. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos no lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Aqui a Bíblia conta sobre um lugar chamado Sinear. The Bible tells us about a place called Shinar. E alguns homens vindo do Oriente And some men that came from the east decidiram construir uma torre. decided to build a tower. Mas não qualquer torre. But not only a common tower, Uma torre que chegasse nos céus. a tower to reach the heavens. Que tornasse o nome deles famoso. That would bring their name, that would make their name famous. Para que eles não fossem espalhados pela terra.
and they wouldn't be scattered through the earth. Mas também em Sinear, nesse mesmo lugar, But it's also in Sinear, this same place, foi exatamente onde anos depois, exactly where this years later, os israelitas the Israelites foram levados cativos were taken captive para a Babilônia. to Babylon. Não apenas os homens se fixaram em Sinear, Not only the men settled in Shinar, mas também as trevas se fixaram lá. but also the darkness settled in Shinar. Era um lugar sombrio. It was a dark place. Mas, afinal de contas, por que foi tão ruim But why did the fact was so bad? o fato desses homens se fixarem nesse lugar? The fact that they decided to settle in this place. Vamos em Gênesis 9:1. Let's go to Genesis 9, verse 1. Vocês estão comigo? Fala, Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Então, aqui a gente pode ver Here we can see a grande comissão de Noé. the great Noah's commission. Deus comissionou Noé God ordered Noah e os seus filhos and his sons para serem férteis, to be fruitful, multiplicar to multiply, e encher a terra. and fulfill the earth. Então, desde os primeiros capítulos da Bíblia, Since the first chapters of the Bible, a Bíblia deixa claro o sonho de Deus the Bible made clear the dream of God de alcançar toda a terra, of reaching all the world, de alcançar as nações. to reach all the nations. Mas os homens de Sinear, eles se rebelaram But the men of Shinar, they rebelled contra o mandamento que Deus deu a Noé e os seus filhos. against God's commandment to Noah and his sons. Deus disse: se espalhem, God said to scatter, mas eles decidiram se fixar. but they decided to settle. Você consegue ver o quão terrível Can you see how terrible as coisas acontecem things happen quando a gente desobedece o mandamento de Deus? when we disobey God's commandment? E em Eclesiastes 3, In Ecclesiastes 3, nós podemos ler que há uma hora certa para tudo. we can read that there is a time for everything. Uma hora para espalhar, diz lá, A time for scatter e a hora de juntar. and a time to settle. Para eles naquele tempo, For era a them. hora, For them that moment, era a hora de espalhar, it was time to scatter, mas eles fixaram. but they settled. Mas para nós agora, But for us, in this moment, também é a hora it's also de moment espalhar. of scattering. Nosso primeiro e único ponto de hoje. Our first and only point today. Hora de espalhar. Time to scatter. Por mais que os homens falassem a mesma língua em Sinear, Even though the men spoke the same language in Shinar, foi lá que eles abriram mão it was there that they gave up de falar a língua de Deus. of speaking God's language. Mas afinal, qual é a língua de Deus? But what is God's language? João 8:31. Let's go to John 8:31. Vamos, Vini. Boa, Vini. Brega, Vini. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a verdade, digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus e os judeus, Jesus and the Jews, nesse momento, in this moment, eles falavam línguas completamente diferentes. were speaking totally different languages. Ainda que provavelmente eles falavam aramaico naquele momento. Even though they spoke Aramaic in this moment, Jesus e os judeus falavam línguas totalmente diferentes. Jesus and the Jews spoke different languages. Jesus, ele ensinou que para ser um discípulo dele, um seguidor, he taught that in order to be a disciple of him, você tem que obedecer às palavras dele. you need to obey his words. Os judeus, por outro lado, The Jews,
in other side. Eles pensavam que basta crer. They thought that it was, they just needed to believe. E é um pensamento comum até os dias de hoje. And this is a common thought, even nowadays. Basta crer em Deus. You only need to believe in God. Basta ser uma boa pessoa. You only need to be a good person. Não matar, não roubar. Don't kill, don't steal, E você vai ter o seu lugar no céu. and you have your place in heaven. Mas é muito claro na Bíblia But it's very clear in the Bible que a língua de Deus that God's language é simplesmente uma: is simply one: obediência. obedience. Essa é a língua de Deus. Essa é a língua favorita dele. This is God's language. This is God's favorite language. Ainda no versículo, ainda em João 8, agora versículo 43, a Bíblia diz: por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Fala, Billy. Atualmente no mundo existem cerca de 7.000 línguas. Currently in the world, there are almost 7,000 languages. 7.000. 7,000. Mas espiritualmente, But spiritually, só existem duas: there are only two: a verdade the truth e a mentira. and lie. A língua de Deus God's language e a língua de Satanás. and Satan's language. E a Bíblia fala And the Bible says que todo ser humano, that every human being mente. lies. Todo ser humano é um mentiroso. É o que a Bíblia fala em Romanos. Every human being is a liar. That's what Romans says. Então, a ciência tem pesquisado The science searched que a quantidade de mentiras that the quantity of lies que uma pessoa diz no mesmo dia that a person says in only one day é gigantesca. É na casa das centenas. is enormous, like hundreds. É impossível, mas a gente precisa entender algo. It's important to understand something. É It's impossible. impossível chegar no céu It's impossible to go to heaven se a mentira domina a sua vida aqui na Terra. if the lie really take control over your life here on earth. E nós temos que ter uma convicção como discípulos. And we have a conviction as a disciple. É melhor falar a verdade agora It's better to tell the truth now para a sua salvação for your salvation do que depois than after para a sua condenação. for your condemnation. A verdade sempre, The truth always vai vir à luz. will come to light. E pode ser uma questão de obediência. It is a question of obedience. Então, a verdade pode vir pela obediência, The truth can come from obedience, ou a verdade pode vir pelo tempo. or the truth can come from the time. Mas talvez vai ser tarde demais. But maybe it can be too late. Infelizmente, não é raro ver nos dias de hoje Unfortunately, it's not rare to see nowadays. pessoas que são diferentes no trabalho People that are different at work do que elas são na igreja. that they are in church. Pessoas que são diferentes com os amigos People that are different with friends do que o que elas são com a família. when compared to what they are with the family. E às vezes manter uma vida dupla And sometimes having a double life pode acontecer mesmo com discípulos. can occur even with disciples. Mas seja certo de algo, But be sure something, que esse não é that this is not o idioma de Deus. God's language. Tem alguma parte na sua vida hoje Is there a part of your life today que só você sabe? that only you know? Tem uma faceta sua Is there a deed of yours que só você conhece? that only you know? Como discípulos, As a disciple, nós queremos ser diferentes. we want to be different. E por isso que nós falamos a verdade. And that's why we tell the truth. Ainda que a gente tenha medo. Even though we are afraid. Sem falar a verdade dá medo muitas vezes. Yes, telling the truth is can be troublesome sometimes. Ainda que nos doa. Even though it hurts. E às vezes dói. And sometimes it hurts. Ainda que nos prejudique. Even though we can have bad consequences.
E às vezes prejudica. And it happens. Nós falamos a verdade porque esse é o idioma de Deus. We tell the truth because this is the God's language. Nós falamos a verdade We tell the truth porque Jesus disse que a verdade liberta. because Jesus said that truth frees us. Nós falamos a verdade We tell the truth porque é a única maneira because it's the only way de obedecer inteiramente a Deus. of totally obeying God. Nós falamos a verdade We tell the truth porque nós sabemos o final da mentira. because we know the final of lie. Nós sabemos o destino final da mentira We know the final destiny of the lie e do mentiroso. and the liar. É o mesmo final It's the same final que teve aquela torre that tower had em Gênesis 11. in Genesis 11. Então vamos voltar em Gênesis 11, versículo 5. Let's go back to Genesis 11 E verse ver o 5 final que a torre de Babel teve. and see the tower's final. Vamos lá, Vini. Vamos lá, Lucas. Gênesis 11, 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então nós vemos que o povo de Simear, We see that Shinar's people eles foram espalhados pela terra, were scattered through the earth. que era o objetivo final de Deus. That was God's final goal. Mas o processo But the process não foi como Deus queria. wasn't what God wanted. Então o anjo do Senhor, So the angel of the Lord ele desce até Simear came down to Shinar para observar a torre. to look at the tower. E por essa razão, por ver o tamanho da torre, And for that reason, Deus confunde a língua deles, God confused their languages. para que eles não entendessem mais uns aos outros. So they couldn't understand anymore each other. E daí vem o nome Torre de Babel, And there we have Tower of Babel. porque Babel significa Because Babel means confusão. confusion. Imagina se você acordasse amanhã Imagine if you wake up tomorrow e cada pessoa do seu bate-papo bíblico, and each person of our Bible talk, ou cada pessoa da sua casa, or each person of our house, ou cada pessoa da sua república, or each person of your household tivesse falando um idioma diferente. was talking a different language. Seria uma confusão, não seria? It would be a confusion, wouldn't it? Mas assim é que Satanás, But this is the way that Satan ele confunde a nós. confused us. Porque algumas vezes nós podemos olhar para a igreja Because sometimes we can look at the church e achar que solteiros and think that the singles falam um idioma diferente speak a different language de estudantes universitários. than the university students. Às vezes você pode olhar para a igreja ainda Sometimes you can look at the church e pensar que discípulos de uma região and think that disciples of a region falam um idioma diferente speak a different language de discípulos de outra região. than the disciples of another region. Algumas vezes até Sometimes nós podemos pensar que os nossos líderes, we can think that our leaders eles falam um idioma diferente do nosso. speak different languages than ours. Mas quem teve essa ideia ridícula de fazer um culto bilíngue? But who had this ridiculous idea of having a bilingual service? It wasn't me. Mas nós temos, família, But we have, family, que falar a mesma língua. to speak the same language. Porque a língua de Deus é a obediência, Because God's language is obedience. é a verdade, It's the truth. mas também é a união. But it's also union. E
para estarmos unidos aqui hoje, And in order to be united today, a gente precisa falar a mesma língua. we need to speak the same language. Olha só, os estudiosos, The scientists, eles acreditam que a Torre de Babel, they believe that the Tower of Babel, ela não passava de 100 metros de altura. it wasn't higher than 100 meters. Se você for para Dubai um dia, If you go to Dubai someday, já existem prédios de 800 metros de altura lá. there are towers higher than 800 meters. Então, o que chamou a atenção de Deus So what took God's attention não foi a altura da torre, wasn't the height of the tower, foi a união daqueles homens was the union of this man para pecar. to sin. Eu li uma frase essa semana I read a phrase this week que diz: mesmo fraco that says that even weak, se torna forte it becomes strong através da união. through union. Então, se todos nós queremos obedecer If all of us want to be a grande comissão de Jesus the great commission of Jesus, de fazer discípulos de todas as nações, of making disciples of every nation, nós temos que entender we have to understand que essa é a hora that this is the time de espalhar to scatter juntos. together. É hora de espalhar para o ABC. It's time to scatter to ABC. É hora de espalhar para Campinas. It's time to scatter to É Campinas. hora de espalhar aqui pela Paulista. It's time to scatter through Paulista. Mas é hora de espalhar But it's also time to scatter juntos. together. Mas a pergunta é, But the question is, se essa é a hora de espalhar, if this is the time to scatter, por que nós, why us, ou algum de nós, or some of us, estamos nos fixando are settling como os homens ensinaram? like the man in Shinar? Por alguma razão, For some reason, é fácil fixar na sua mente it's easy to set on your mind que o dia certo that the right day para ir na igreja to go to church é domingo, is Sunday, que a hora certa that the right moment é de manhã, is in the morning, que o idioma correto that the right language é português is Portuguese, e que o lugar certo and the right place é na sua região geográfica. is in your geographical region. Mas não tem que ser assim, But it can be like this, só porque você está acostumado com isso. only because you're used to. Albert Einstein Albert Einstein disse uma vez said once que insanidade that insanity é fazer a mesma is coisa doing the de same novo thing e de novo, again and again, esperando resultados diferentes. waiting for different results. E a minha pergunta para você é, And my question for you is, por que a gente não tenta algo diferente agora? why don't we try something different now? E a boa notícia And the good news é que se você não está confortável, is that if you're uncomfortable, você não tem que estar confortável. you shouldn't be uncomfortable. Porque isso não é para nós. Because this is for us. Isso é para buscar e amar os perdidos. This is to seek and love the lost. Nós não precisamos estar confortáveis com as mudanças. We don't need to be comfortable with the changes. Nós não temos que estar confortáveis com nada. We don't need to be comfortable with anything. Nós temos que estar unidos. We need to be united. Estar unidos não significa estar confortáveis. Be united doesn't mean being comfortable. Estar unidos Be united significa means falar a mesma língua. speak the same Eu language. quero dar um desafio para nós aqui. I want to challenge you today. Estar unidos significa mais do que estar unidos fisicamente agora. Being united means more than being united physically now. Cada um de nós, todos nós aqui, Each one of us, all of us a here, gente precisa comprar a ideia we need to buy the idea de que isso vai dar certo. that this is going to be right. Então eu quero te chamar para no próximo sábado So I want to call you for the next Saturday. vir aqui na Paulista, Go to Paulista, não às 6 horas, not at 6, mas às 4 horas da tarde, but at 4 p.m. porque a gente vai se espalhar Because we will scatter e evangelizar and evangelize. esse lugar para Deus. This way is to God. Em conclusão, família, Conclusion, family. se Deus falou para um povo em pecado If God said to people in sin que nada do que eles planejam fazer seria impossível para eles, that nothing that they planned would be impossible for them, o que Deus vai falar para nós?
What will God say to us? Nada é impossível Nothing is impossible através da união. through the union. Nada parou o Peru de chegar na final. Nothing stops Peru of getting to the finals Porque eles estavam unidos. because they were united. Nada parou os cristãos do primeiro século Nothing stopped the disciples of the first century de evangelizar o mundo naquela geração. of evangelizing the world in that generation Porque eles estavam unidos. because they were together. Da mesma forma, nada, In the same way, nothing pode parar, gente, will stop us se nós estivermos unidos. if we are united. Nada é impossível Nothing is impossible através da união dos discípulos. through the union of disciples. Marque as minhas palavras. Mark my words. Em breve você vai ver essa sala cheia. Soon you see this place fulfilled. Eu tenho certeza que o segundo semestre de 2019 I'm sure that the second semester of 2019 vai ser o semestre mais frutífero da igreja em São Paulo. will be the most fruitful semester of the church here in São Paulo. Grava as minhas palavras. Remark my words. Vamos evangelizar esse mundo para Deus. We will evangelize this world for God. Vai acontecer. It will happen. Tem acontecido. It is E happening. nós estamos nos espalhando. We are scattering, Mas nós estamos unidos but we also para united espalhar a mensagem de Deus. to scatter the word of E God. se o mundo voltou a falar uma só língua no primeiro século, And if the world came back to speak one language in the first century, quando ele foi evangelizado, when it was evangelized, esteja certo be sure que o mundo vai voltar a falar uma só língua that the world will come back to no speak one século language 21, in the 21st century, porque ele vai ser evangelizado. because it Pra will Deus be seja evangelized. a glória. To God's glory, amen.